tê-los aqui conosco para comemorarmos o 67º aniversário aqui da nossa casa. IBV, né? Irmão de Boa Vontade, 67 anos pregando o Evangelho de Jesus. Graças a Deus, né? Hoje nós teremos aqui Messias Almeida, né? Para fazer a nossa palestra. Não teremos o exórdio, eu vou apenas fazer aqui uma breve explanação do tema, né? Das palestras que nós vamos ter esse mês. E depois eu vou passar a palavra para vocês. Tem aqui Laiana que está compondo a nossa mesa. E vamos para iniciar, fazer a nossa prece, né? Elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para darmos início ao nosso trabalho. Então, Jesus, querido amado Mestre, grato, Senhor, mais uma vez estamos por esse momento de estarmos aqui unidos e reunidos para mais uma noite de aprendizado. Que os ensinamentos trazidos na noite de hoje possamos guardá-los em nossas mentes e nossos corações e praticá-los no nosso dia a dia, na nossa manhã. Abençoa, ilumina, fortalece e ampara, Senhor, a todos nós. Que possamos divulgar o Teu Evangelho de amor, levando paz, esperança, fé para todos os nossos irmãos que cruzarem o nosso caminho. Como Paulo, né, grande trabalhador, ele fez essa tarefa maravilhosa de divulgação desses ensinamentos. Que possamos, né, ser um pequenino trabalhador também na divulgação do Teu Evangelho de amor e de luz. Sendo assim, é em Teu nome, Mestre, que nós damos por iniciada a nossa tarefa da noite de hoje, na Tua santa e divina paz. Eu vou ler aqui um breve histórico, né, dos 67 anos. 67 anos de fundação do Centro Espírita Irmão de Boa Vontade. O tema central é as cartas de Paulo. No livro Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 7, as epístolas, Emmanuel nos conta porque Paulo teve a ideia de escrever as suas cartas. Porque onde quer que o apóstolo estivesse, sempre chegavam emissários das igrejas por ele fundadas, portadores de assuntos urgentes, que solicitavam a presença de Paulo na localidade, para resolver conflitos ali existentes. Porque os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés, e se consideravam o Cristo como profeta da raça, não o suportavam como Salvador. Evidentemente, Paulo não podia atender a todos, pois os deslocamentos de uma cidade para outra eram demorados e nem sempre os dedicados discípulos Silas e Timóteo estavam disponíveis para substituí-lo. E também, aos poucos, compreendeu que não bastava enviar emissários. Os perigos choviam de todos os lugares, por onde perambularam, levando as notícias da Boa Nova. Os irmãos, carinhosos e confiantes, contavam com a sua sinceridade e dedicação, compelindo a lutar intensamente. Sentindo-se incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo, o abnegado discípulo do Evangelho, valendo-se um dia do silêncio da noite, quando a igreja se encontrava deserta, rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa. Terminada a oração, sentiu-se envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida
dúvida de que recebia a visita do Senhor. Surpreso, experimentando indivisível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo chorou as lágrimas que lhe fluíam no coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo, penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. A voz docíssima continuasse: não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer-lhes simultaneamente pelos poderes do Espírito. Paulo procurou atinar com um sentido justo na frase, mas teve dificuldade íntima de o conseguir. Entretanto, a voz prosseguia com brandura: poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevão permanecerá mais conchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Assim, começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia colocado como o primeiro perseguidor do cristianismo e depois o maior divulgador do cristianismo. Este mês, teremos a singela homenagem a trecho dessas cartas. Por sinal, tem aqui os quadros, cada quadro desse aí se refere às cartas de Paulo, Hoje teremos aqui a nossa irmã Mercedes, que tem um tema: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Romanos capítulo 14, versículo 6. Tem alguns avisos, mas os avisos eu vou deixar para o final da tarefa, tá? Então, vou passar a palavra à nossa irmã Mercedes para que ela possa proferir a nossa palestra na noite. Você quer tirar? Meus prezados irmãos e irmãs, que a paz grandiosa de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos espíritos amigos, dirigentes e protetores desta casa de oração e trabalho, que a paz que eles nos trazem possa ser captada por cada um de nós aqui presentes, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. Uma alegria voltar a essa casa, uma alegria participar mais uma vez do aniversário. Essa casa que a gente já aprendeu a amar. Gisele nos trouxe para aqui há alguns anos, Gisele? Não sei nem quantos anos a gente já vem acompanhando aqui e acolá o momento festivo que a casa nos oferece. Então, uma alegria assim, sempre redobrada
pela oportunidade do trabalho e também pelo reencontro de todos vocês, pelo carinho que vocês me dedicam, pela amizade que vem sempre, ao longo do tempo, sendo reafirmada. O meu abraço para todos vocês. O meu desejo é que cada um de vocês, aproveitando o gancho da palestra, aproveite o tempo de aqui estarem, o tempo de darem o que vocês puderem, em benefício de vocês próprios também, e em benefício da casa. Essa casa possa permanecer com esse carinho, com essa forma bem diferenciada, e vocês, através e ao longo dos anos, vem realizando esse tipo de acolhimento. Muita paz para todos. Muito bem. O nosso irmão Laureno lia, e eu ficava sorrindo comigo mesma. Eu ia contextualizar a temática da noite, justamente fazendo um caminho por onde começou. Imaginei eu, mas eu imaginei de forma idêntica a quem também assim idealizou. Imaginei início do mês, dar para aquelas pessoas que vão nos escutar uma ligeira retrospectiva daquilo, como começou, por que as cartas aconteceram, em que momento elas aconteceram e como foi o processo que vestiu todas elas, né? Imaginando Paulo, aliás, ele não imaginava o valor que essas cartas teriam ali, a importância não para os primeiros cristãos, mas para cada um de nós que tentamos seguir as pegadas luminosas do Cristo. Bom, vamos contextualizar um pouco, mas vamos começar então, deixei a retrospectiva de lado, e vamos começar por outro caminho. E em começando por outro caminho, a gente vai visitar um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, onde vamos encontrar o primeiro capítulo que trata a questão do tempo. Porque a nossa proposta, a proposta que nos foi dada, é que falássemos a respeito daquele que aproveita o dia, quem o faz, aproveita para o Senhor. Então, o Espírito Emmanuel, quando ele faz um comentário justamente sobre essa epístola aos Romanos 14:6, ele diz que, de um modo geral, as criaturas humanas na Terra não têm dado o devido valor ao tempo. E aí o Espírito Emmanuel vai enriquecendo esse primeiro pensamento. De modo geral, as criaturas humanas não dão valor ao tempo, abusam dessa grande oportunidade. Imaginam e julgam que essa riqueza sempre lhe será devida. Abusam, imaginam que essa riqueza sempre lhe será devida, consideram, já que há a criação universal, e essa criação universal é um patrimônio comum a todos, é razoável que todas as pessoas possam gozar dessa oportunidade do tempo. Não imaginam, diz o Espírito Emmanuel, o conjunto de fatores que são planejados para que justamente esse tempo possa contribuir para a nossa evolução espiritual. Aí um dado novo, né? A maioria não valoriza o seu dia, o seu tempo, abusam dessa concessão, julgam sempre credores dessa oportunidade grandiosa, que na realidade a criação divina nos entrega a todos essa possibilidade, de aproveitar a oportunidade do tempo. Agora, não imaginamos, aí é um dado novo que o Espírito Emmanuel coloca, não imaginamos o conjunto
de fatores que muitas vezes se harmonizam, a maioria das vezes fatores harmonizados, para que a criatura alcance a sua evolução. É um dado importante, porque muitas vezes nós não imaginamos que todos temos um tempo. Todos. Mas o tempo, pela maneira como nós usamos, pelo abuso, pelo desperdício, nós poderíamos diminuir a contagem desse tempo. Poderíamos. Pelos excessos que nós realizamos nas nossas vidas, pela escolha de determinados fatores, outros não. Pelo desrespeito, inclusive, que a gente tem com aquelas pessoas que foram harmonizadas para estarem junto conosco. É aquela história do trem da vida que vai entrando e vai descendo, né? Aquela história muito interessante. Quando a gente chegou, já tinha passageiros no trem da nossa vida, os nossos pais. Depois foram chegando outras pessoas. E ao longo da caminhada, aí eu diria, ao longo do tempo que cada um de nós temos, nós vamos observar que companheiros nossos poderão de uma hora para outra voltar. Então, muitas vezes, nesse desperdício, quando nós nos achamos senhores do nosso tempo, inclusive não gostamos muitas vezes quando um companheiro de viagem, quando um familiar, quando um educador diz aproveita a oportunidade, aproveita que ela passa, né? Muitas vezes a gente desperdiça também nesse sentido de não dar atenção às oportunidades que nos foram apresentadas em relação ao convívio com pessoas que faziam parte ou fizeram parte do planejamento reencarnatório para estar conosco neste momento. E aí o Espírito Emmanuel, ele continua. É lógico que todo homem conte com o tempo. Mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, ele só fez essa prerrogativa. É lógico que a gente dispõe de tempo, mas importante é que consideremos que o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. Vamos lá. E se esse tempo estiver sem luz? Andai como os filhos da luz, não é? Vocês estão com a camisinha. E se esse tempo estiver sem luz? E se esse tempo estiver sem equilíbrio? E se esse tempo estiver sem saúde? Porque também faz parte do nosso roteiro aqui na Terra, individual roteiro, que muitas vezes a gente tenha uma boa saúde até um tempo, até um certo tempo. Gisele, quando me deu essa temática, ela disse, a sua cara. E aí eu sorri. Eu sorri porque eu me lembrei, e acho que ela se lembrou, daí a proposta. Eu dizia sempre para o esposo, deixa-me trabalhar enquanto eu tenho tempo. Eu acho que foi por aí. Mas era e é algo tão forte. É tão forte, isso faz parte da dinâmica da minha proposta de trabalho, que muitas vezes essa frase foi repetida lá em casa. Deixa eu ir enquanto eu posso. Não sabia eu a importância daquilo que eu estava a dizer. Porque o corpo físico se desgasta.
O nosso pique não é o mesmo. E aí, por mais que queiramos, haverá limitações. Uma terça-feira dessa eu tinha que fazer uma palestra em Carpina e o marido disse, não, ele não poderia me levar. Eu estava num processo gripal que passei mais de 10 dias, mas eu disse, eu vou, porque no mês de março a gente fez palestras a respeito da temática obsessão. Eu escolhi vários livros na tentativa de mostrar que a obsessão ela acontece em todos os locais. A minha seria a última palestra, a última terça-feira do mês. Eu falaria sobre aquele livro Valério, Um Caso de Obsessão. Já tinha sido falado lá no centro sobre milhões de partidos, sobre... aconteceu na casa espírita. E eu não queria fugir, porque se eu fugisse, passa para outra pessoa, não posso. Não posso, porque uma pessoa não vai ler um livro desse em 2 dias, de um dia para o outro. Porque existe tarefas, gente, é isso que eu quero levar todos a refletirmos. Existem tarefas que a gente delega e a gente sente que não tem problema. Eu só me lembro, não sei se comentei isso aqui, uma certa feita, que eu estava lá em Carpina, a gente tinha um momento festivo lá no Lar Espírita, e Laurivan, né? Não, aqui é lá do Jefa, é Laurivan, né? Aquele que toca violão. Aí Laurivan foi convidado para cantar e tocar. E quando eu cheguei lá no lar, ele já estava. Aí ele disse, antes de chegar aqui, antes eu falei com a vice-presidente do centro, porque a tarefa dele lá, gente, era coordenar a fila do passe. Eu confesso a vocês que quando ele me disse isso, eu tive que falar com ela para colocar outra pessoa, eu fiquei pensando, mas é uma tarefa que qualquer uma pessoa pode realizar. Depois eu fiquei imaginando, cada um de nós empresta à tarefa que a gente realiza uma energia diferenciada. Tem gente que recebe com má vontade qualquer tarefa que lhe é dada, faz. Mas como faz? E isso faz a diferença. Depois eu pensei, eu digo, gente, como eu fui equivocada de pensar por que é que ele precisava avisar. Então existe uma conjugação de fatores nesse tempo que cada um de nós temos, que precisamos administrar. Porque fiquemos nas palavras de Emmanuel. E se esse tempo não tem luz, se esse tempo não tem equilíbrio, se esse tempo não tem saúde e não tem trabalho, como é que nós ficamos em relação à concessão do tempo? E o Espírito Caminho diz que é um talento que a gente recebe. Aí continua o Espírito Emmanuel e diz, raros são as pessoas que valorizam o seu dia. Raros. A gente deixa sempre para amanhã o que a gente poderia fazer naquele dia. A gente menospreza a importância daquela tarefa ser feita naquele momento. A gente adia. Eu tenho uma amiga lá no Ceará, ela mora em Juazeiro, e ela me comunicou que o pai estava doente, muito doente, estava na UTI, que eu orasse por ele e tudo. Acompanhando a doença do pai, determinado dia ela disse assim para mim, minha mãe também adoeceu e está mal, também está mal. Os dois agora estão internados. Ela é diabética, ela tem uma característica que ela gostava que os familiares se voltassem sempre para ela. Aí a menina até confessou para mim, a gente não sabe se isso é um processo psicológico, ela quer chamar um pouco de atenção, só que, reparem bem, nós estávamos no dia 20 de março,
quando eu tive uma conversa com ela. Quando eu retornei 2 semanas após, ela me disse, os 2 desencarnaram. Os 2 desencarnaram. Sepultamos o nosso pai no sábado, na segunda-feira, a nossa mãe. Espírita, e havia muito equilíbrio naquela dor muito sentida. Os 2 foram sepultados. E eu disse, eu passei 2 semanas sem procurar notícia. 2 semanas. Às vezes, existem familiares que desperdiçam e não valorizam o dia. E aí entendemos automaticamente o tempo. E quando querem retornar, a situação já está outra. Em todos os sentidos. Há uma conhecida informação que diz que a gente não passa pelo mesmo rio, da mesma maneira. Porque as situações são muito dinâmicas. Mas existem pessoas que, em relação ao dia, ao tempo, vamos matar o tempo? Vamos matar? Existem outras tantas que dizem tempo é dinheiro. Se tempo é dinheiro, muitas vezes, na visão dessas pessoas, não valoriza o tempo que a gente gasta no intercâmbio relacional. Porque tempo é dinheiro. Conversar é perder tempo. Se até há outros valores, para muitas pessoas, perda de tempo. Porque tempo é dinheiro. Aí o Espírito Emmanuel diz que essas pessoas, de um modo geral, o tempo todo, que cuidam apenas das suas necessidades imediatistas do ponto de vista material, elas serão obrigadas a construir e reconstruir ao longo das diversas reencarnações para a valorização do tempo. No Eclesiastes existe uma passagem, um texto, que diz que em todas as oportunidades da vida existe um tempo. Para todos os propósitos da criação existe um tempo. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o plantio. Há tempo de construir, há tempo de destruir. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de jogar pedras, há tempo de recolher pedras. Há tempos de abraçar e há tempo de separar. Perceba a nuance do tempo, que nos leva muitas vezes ao encontro de pessoas queridas. Mas às vezes, o tempo sinaliza que chegou a hora de separar. Continuando no Eclesiastes, há tempo de guardar, há tempo de jogar fora. Há tempo de calar, há tempo de falar. Parece estranho, né? Mas há tempo de amar, há tempo de odiar. E nesse sentido entendamos que não é o tempo em si que ama nem odeia, são as pessoas que amam e odeiam. Então houve tempo na vida de muitas pessoas, antes da maturidade acontecer, em que o ódio era uma realidade. Como nesse livro aqui de Raul Teixeira, Tempo de Deus, existem outros tipos de colocações que o Espírito Camilo por Raul colocou. Então nós observamos que essas sabedorias que dizem que está no Eclesiastes foram proferidas por Salomão, a importância que cada um devemos dar ao nosso dia. O Espírito Camilo, ele elenca 12 situações em relação ao tempo. Muitas a gente já aprendeu pela própria dinâmica da vida, pelo nosso critério de observação, a gente entende muito que isso é uma realidade.
Então o Espírito Camilo diz: há tempos de definição. Aquele tempo que a gente diz, olha, isso está assim, 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 mas eu tenho que tomar uma decisão. Isso não pode mais continuar do jeito que está. Então ele diz, há tempos de definição, há tempos de solidão. Ele traz uma riqueza em cada capítulo, quando ele diz é tempo de definição, há tempos de solidão, há tempos de autoconhecimento, há tempos de materialismo, tempos de medo. Quantos de nós, não é? Somos conduzidas pela vida, ou nos conduzimos na vida, alimentando uma quantidade enorme de medos. Há tempos de violência, tempos de pedofilia. Percebamos a atualidade dessa informação do Espírito Camilo. Tempos de pedofilia, tempos de escândalo. Mas é interessante quando ele também fala tempos do Cristo. Nesse capítulo é muito interessante, ao mesmo tempo que o Espírito Camilo fala nos tempos de Cristo, ele fala nos tempos do mundo. Quando a gente se dedica só às coisas do mundo e quando a gente passa a se dedicar às coisas do Cristo. E por fim, ele fala tempos de descomprometimento. Sobre tempos de descomprometimento, nós vamos dedicar uma atenção um pouco mais antes de concluir a tarefa. Muito bem, mas vamos trazer Paulo de Tarso para a nossa conversação. E quando a gente o traz, a gente pegou detalhes lá no livro, onde ele fala, onde o Alírio Cerqueira Filho, ele traz uma informação do legado de Paulo de Tarso ao cristianismo redivivo. Esse livro eu comprei aqui. Parece que não tem lá, não. Eu passei uma vista e ele não tem, mas eu comprei aqui. O legado de Paulo de Tarso ao cristianismo redivivo, Alírio Cerqueira Filho. E quando a gente entra no conteúdo dessa obra, é interessante que Alírio faz um passeio a respeito da personalidade de Saulo de Tarso. Era vaidoso, era intelectual, foi criado numa sociedade competitiva. Saulo se atinha a participar das bigas, daquelas corridas de bigas, mas também ele entrava em muitos campeonatos intelectuais. Ele alimentava consigo alguns preconceitos. Preconceito religioso, preconceito de raça. Se considerava uma pessoa muito evoluída do ponto de vista intelectual. E ele alimentava um propósito, ele era fiel a esse propósito, de defender Moisés. E essa defesa de Moisés era porque ele imaginava que Moisés era um espírito superior. E que ele trouxera a revelação da humanidade. Não era uma grande revelação. Para a gente entender o contexto de Saulo de Tarso. Ele considerava que Moisés representava a revelação para a humanidade. Então, de forma preconceituosa, ele já alimentava contra aqueles que seguiam Jesus um preconceito muito grande. Ele tinha um desejo muito grande, era participar do Sinédrio. E esse desejo era alimentado por toda uma vida de dedicação ao judaísmo. E já existia uma programação que ele substituiria Gamaliel. Um certo dia ele encontra Sadoc, um amigo conhecido dele, e Sadoc, em conversa, lhe pergunta se ele já ouvira falar a respeito dos homens do caminho. Aí ele disse, aqueles galileus humildes e analfabetos,
Percebam, antes de conhecer, ele já fazia deles esse conceito. Pessoas que não mereciam importância porque eles eram analfabetos. Muito bem, aí vai Sadoc informa que dentro daquele grupo existia um homem que curara o seu tio de uma cegueira. E aí, vamos agora fazer um paralelo do tempo como Saulo de Tarso usava. De uma certa forma, nós vamos encontrar facetas no caráter dele, no temperamento, em que ele, de forma, fazendo uma análise crítica do procedimento cristão, que ele não agia de forma correta. Quando Sadoc diz que ele tinha um tio que fora curado da cegueira, imediatamente ele disse: quero conhecer. A gente vai observar na vida dele o quanto ele era rápido nas suas decisões. O quanto ele era rápido. Vamos lá, no sábado vai ter reunião, a gente pode ir, responde Sadoc. Quando ele lá chega, os dois lá chegam, foram bem recebidos, ficaram nos melhores locais da igreja, da casa do caminho. Quando de logo, pela oratória de Estevão, ele se deu conta que aqueles ensinamentos eram perigosos. Porque Estevão dizia que eles não tinham esperado em vão, que o Cristo já chegara. O Cristo já tinha vindo. E que Jesus era a chave para resolver os problemas e os anseios que todos eles traziam dentro de si. Uma discussão fervorosa ali aconteceu. Há uma cura, isso está bem detalhado no livro Paulo e Estevão. E ele tenta que Estevão ali continue naquele processo de discussão. Estevão tem outras coisas a fazer para um processo de perseguição a partir dali se iniciara. Percebam como ele era rápido. Então ele juntou todo o seu prestígio no sentido de condenar os homens do caminho, condenar Estevão. Não aceitou os conselhos de Gamaliel, aquele a quem ele substituiria posteriormente, quando Gamaliel se afastasse. E a história é muito conhecida de cada um de nós. Vamos pular esse capítulo de como foi aquele processo de lapidação. Mas vamos retirar dali algo muito importante que Estevão disse para ele. Aliás, disse para Abigail. Quando ele conhecer Jesus, ele vai servir a Jesus com a mesma dedicação que ele serve a Moisés. Percebam os detalhes, como ele aproveitava o tempo. Processo persecutório, do ponto de vista racional, do ponto de vista lógico, humanitário, indevido. Mas como ele era um homem de ação, apesar de amar Abigail, por sabê-la irmã de Estevão, ele rompe o noivado. Agora vejamos, eu estava analisando nessas narrativas a importância do tempo. A gente administra muito mal também. A gente está com raiva de alguém, a gente diz, depois a gente se reconcilia. Ficou com a saudade imensa de Abigail, mas o que é que aconteceu? Demorou muito a voltar a ter uma conversa com ela. Quando a conversa se deu, Abigail já estava ultimando seus dias aqui na terra. Mas Abigail se revela cristã, e ao se revelar, ele se enche de um processo de ira tão forte que pede ao Sinédrio autorização para estender a perseguição aos cristãos, porque ele tomou conhecimento
que Ananias, que aquele que apresentara o cristianismo a Abigail, estava em Damasco. Imediatamente foi para Damasco, com autorização de perseguir os cristãos. É quando na estrada, o Espírito Emmanuel descreve muito bem em Paulo Estevão, ele ia se entregando a muitas cogitações. Onde Estevão tirara tanta paz para aceitar de forma resignada a lapidação. Relembrava a sua vida de jovem que se destacava na sociedade de então, e se dava conta que as pessoas o procuravam, mas ele sentia que não era uma amizade sincera. É quando Jesus lhe aparece na estrada de Damasco, e ele, quando percebe que ali estava Jesus diante dele, de forma rápida, perceba essa característica dele: Senhor, que queres que eu faça? Não importando para ele a perda dos títulos nobiliárquicos, não importando para ele a cegueira, não importando que as pessoas desertassem do seu ciclo de amizade, o importante para ele era que Jesus ali estava diante dele. Aproveitando o tempo, ele, ao conhecer Jesus, ele quis imediatamente divulgar essa verdade. Aí a gente já vai perceber um outro Saulo de Tarso. O primeiro rápido em perseguir, rápido em destruir um noivado, rápido a estender um processo de perseguição, que o próprio Espírito Emmanuel diz: o sofrimento imposto aos cristãos foi tão grande que a linguagem humana é pobre para definir o que os cristãos sofreram. Só que quando ele conhece o cristianismo, ele tem uma vontade imensa de agora partir para a sua divulgação. Porque antes ele alimentava esse propósito: expor o judaísmo e propagar o judaísmo, porque Moisés, espírito superior que trouxera a revelação. E aí ele perseguia de forma muito rápida. Ele pensou: era preciso apresentar Jesus agora, com outras palavras, porque antes ele o tinha na conta de um aventureiro. Ele quis rapidamente, não obstante qualquer tipo de reação que pudesse haver, ele queria agora divulgar o Evangelho. É quando Gamaliel, aliás, Ananias lhe diz que era necessário que ele passasse um tempo no deserto, que ele fosse meditar. Ele passou 3 anos. E ao passar 3 anos no deserto, ele se enriquece espiritualmente. A essa época existiam 2 igrejas que se destacavam: Casa do Caminho e a Igreja de Antioquia. Mas essa criatura passou a manter uma conexão tão grande com o mundo espiritual que ele pensou: é muito pouco 2 igrejas. Era necessário que núcleos se levantassem, que outras igrejas pudessem ser fundadas. Ele saiu a fundar igrejas. Barnabé se encantava com a proposta de Saulo. E ao se encantar com a proposta de Saulo, ali estava ladeando, caminhando com ele, passando por todos os tipos de perseguição, mas ele sentia que ele devia divulgar o Evangelho. É quando os núcleos proliferavam, e aconteceu aquilo que Laurenot leu no início aqui. Os núcleos prosperavam, as igrejas eram fundadas. E quando a gente está junto de pessoas, o que é que acontece, gente? Geralmente, conflitos, desafios, problemas. E as igrejas sentiam vontade de saber alguma coisa da orientação de Saulo.
e agora a gente já pode chamar de Paulo, né? Porque ele estava dedicado, ele estava convertido. É quando um determinado dia, como disse Laurenou, ele sozinho na noite ficou a refletir. A vontade dele era muito grande de divulgar o Evangelho. Mas como fazê-lo? Como fazê-lo se ele não poderia atender a todos? Veio a resposta: leve o meu espírito através das palavras, através das cartas. E ele não imaginava a quantidade de, como é que eu diria, de ajuda espiritual que ele daria àqueles núcleos através das cartas. Muitas vezes, comovido, Pedro chamava a coletividade e lia as cartas. Aquelas cartas eram a autoria espiritual de Jesus. Gente, já pensaram a beleza disso? O Espírito Jesus, através de Estevão, passava para Paulo o conteúdo daquelas cartas. Mas ali eu encontrei uma frase tão interessante, que a nobreza da tarefa independe da presença física. Como eu gostei dessa fala. Quantas vezes, me desculpe o desabafo, eu sou criticada porque eu moro em Recife e trabalho em Carpina, e aceito trabalhar em Carpina. Quantas vezes? Nessas informações, dessas cartas, estava ali. A nobreza da tarefa independe da presença física. Porque muitas vezes, gente, não tenhamos a menor dúvida, a gente pode chegar, sim, muito bem através da presença física, mas muitas vezes através do acompanhamento continuado, não é? No caso ali era através das cartas, ele não podia estar em todas as igrejas que haviam sido fundadas, mas através das cartas chegava a orientação. Foi aí que elas nasceram. Foi aí que elas nasceram. Tão belas, né? A gente pegou essa dos Romanos 14:6. Aquele que faz caso do seu dia, para o Senhor o faz. Então, que a gente possa, ao longo de todo o mês, olhar com muita atenção para todas elas. Riquezas de ensinamentos vocês terão. Mas voltemos ao dia, voltemos ao tempo. E ao voltar, eu gostaria de falar a respeito dos tempos de descomprometimento. É aniversário de casa espírita, é tarefa. A gente não deixa de analisar um pouco de como a gente estamos a realizar as tarefas. O Espírito Camilo diz que são tempos difíceis os que nós estamos a viver. Capítulo Tempos de Descomprometimento. Porque sobre o céu planetário, ou seja, sobre a Terra, vieram uma quantidade enorme de espíritos. Primeiro de forma lenta, agora estão vindo amagotes. Agrupamento de espíritos que vieram do mundo espiritual, e neste mundo espiritual eles estiveram em regiões de sofrimento, foram perseguidos por sicários, que são elementos violentos, e que nesses locais, por serem tão perseguidos, eles desenvolveram, Gisele, a covardia moral. Covardia moral. A gente vai encontrar uma explicação para muitos dos comportamentos nossos, de pessoas que vivemos na sociedade. Observamos que as coisas poderiam ter, através até do nosso próprio exemplo, outro tipo de visualização, e a gente foge, a gente receia. Aí ele diz que esses espíritos chegaram, estão chegando, e que, ao chegarem, eles estão alocados em todos os tipos de faixas sociais.
vamos encontrar pessoas descomprometidas moralmente nos postos de comando e também nos postos de subordinação. Em todas as faixas sociais, vamos encontrá-los. E ao encontrá-los, como é o comportamento desses espíritos que aqui estão? Ele diz, dentro da família, os esposos, tanto o homem como a mulher, eles adotam a conduta laissez-faire, é um termo francês que diz deixa como está, deixa como está. Da mesma maneira como acontece isso entre os esposos, acontece na relação pais-filhos, filhos-pais. E como é que acontece essa relação no laissez-faire? A esposa culpa o marido, o esposo culpa a esposa. O filho culpa o pai culpa o filho. No terreno profissional, o que é que acontece? Os empresários, muitas vezes não bem-sucedidos, culpam os empregados. Os empregados, por sua vez, culpam os patrões. É uma característica nesse procedimento de descomprometimento, onde as pessoas não queremos assumir as nossas responsabilidades. A gente transfere. Aí ele diz, nos terrenos religiosos, o que é que acontece? As pessoas, ao invés de por si próprias crescerem, elas transferem os desejos de crescimento espiritual aos orixás, aos numes, aos espíritos. Aí ele diz, infelizmente, no nosso campo espírita, também acontecem muitas coisas. E o que é que ele diz que acontecem dentro do nosso meio espírita? Quando essas pessoas estão na administração, muitas vezes observando coisas que não deveriam acontecer, porque muitas vezes são tomadas atitudes anti-espíritas ou não espíritas, e essas pessoas na administração com esse tipo de descomprometimento, mas vocês não são administradores, são, mas que tipo de administradores? Que tipo de administradores? Que muitas vezes não tem coragem de falar alguma coisa, porque temem trazer algum problema de orgulho para o outro. E aí fica nessa posição confortável, mas não de progresso espiritual, em que as medidas não são tomadas. E não são tomadas muitas vezes, porque como existe medo, como existe covardia moral, as pessoas, para não tomarem determinadas atitudes que deveriam tomar, que o caso precisaria que se tomasse, elas dizem que é caridade, é uma questão de caridade não falar. Então o Espírito Camilo, ele diz, eu vou agora localizar as palavras que ele diz, porque ele diz muito respeito a cada um de nós. Ainda dentro do meio espírita, o Espírito Camilo continua, muitos estão presos a sistemas irritantes, como diria Allan Kardec, que são aqueles sistemas que não são da alçada do espiritismo, que suscitam querelas e antagonismos e que perturbam e mancham o trabalho do movimento espírita. O que é que tudo isso indica? Isso demonstra um preocupante espírito de descomprometimento, de falta de zelo com o espiritismo. Vamos repetir. Esse comportamento, onde não se toma determinadas decisões que precisariam ser tomadas, isso demonstra um preocupante espírito de descomprometimento
de falta de zelo com o Espiritismo. As criaturas assinaladas pelo descomprometimento espiritual permitem-se que vigorem dentro das suas casas espíritas os achismos, os guiísmos, os personalismos nos arraiais, tão somente para não ter que defrontar com a vaidade dos orgulhos humanos, para não ter que dizer sim, sim, não, não. Então o Espírito diz, Camilo, que são tempos muito graves, são tempos graves, e ele diz que por muito tempo ainda isso vai durar, por muito tempo. Aí ele diz, quando já nos achamos no gozo do terceiro milênio, os descomprometidos agem com mentalidade embolada, passadista, quando não se atiram a propostas modernosas, ridículas, prontas a lançar o pensamento luminoso da doutrina espírita à praça do escárnio ou às valas do desrespeito, sem a menor cerimônia, cheios de palavras de ordem, empobrecidas de chavões, para tentar justificar posturas que são injustificáveis diante da clareza do pensamento espírita. É verdade que esses tempos terão que sofrer mudanças. É da lei que tudo venha a passar. Porém, enquanto esses dias não chegam, esses dias de abundante lucidez e fidelidade a Jesus, cabe aos espíritas, os espíritas que são conscientes, que são convictos, aqueles que sabem o porquê da própria crença, os que conseguem dimensionar as próprias necessidades, adotar uma posição íntegra, uma posição consciente e vivenciar os conteúdos da mirífica doutrina, ainda que tudo isto lhe custe agressões, ataques, indiferenças ou mofa, sempre partidas de almas muito apequenadas em seus estágios de cristalização mental. Não é demais considerar que muitos companheiros marcados pelo descomprometimento moral para com o Espiritismo, muitas vezes estão sendo alimentados por mentes invasivas da erradicidade. Enfim, com o objetivo de fazer retardar a marcha do bem, nessa peleja contra Jesus Cristo, que ainda conta com inumeráveis inimigos na psicosfera terrena, instalados no corpo físico ou fora dele. Para quem é comprometido com a doutrina libertadora de consciências, vale o sacrifício, sem jamais aceitar contendas com o mal, consciente, porém, quanto atitude é tomar, no momento devido, quando falar, quando calar, sempre visando o aprimoramento, a iluminação, a ascensão, fugirá de errar por meio de um comportamento omissivo, confirmando Jesus onde quer que esteja. Tempos de descomprometimento. A gente sabe muito os tempos de Eclesiastes. Vamos observar esses tempos que ele fala. Tempos de violência, tempos de pedofilia, tempos de materialidade, tempos de descomprometimento, né? Desse livro que eu já citei, em outro capítulo, o Espírito Camilo, ele faz um paralelo interessante. Tempos do mundo, tempos de Jesus. E aí ele diz, no tempo do mundo, as crenças religiosas submetem, extorquem, amedrontam, mutilam corpos e mentes, desdenhando a ética e debochando da razão. No tempo do Cristo, as propostas da religião visam libertar as almas de velhos perturbadores condicionamentos. Esforçam-se por lhe abrir a mente para maior e melhor consciência da divindade. No tempo do mundo, é ainda a lei de Italião, olho por olho, dente por dente. No tempo do Cristo, prevalece a lei do amor. Nesse tempo, decanta-se a fraternidade. Há, em verdade, muitas diferenças entre o tempo do mundo, entre o tempo de Jesus.
que a gente possa fazer um esforço dentro das nossas possibilidades. E esclareçamos, temos muitas possibilidades, adquiridas ao longo desses anos, no convívio diário e cotidiano com a doutrina dos Espíritos. É preciso que a gente se predisponha. Há uma peleja realmente. Os Espíritos são acordes em dizer entre o bem e o mal. Porque Jesus tem os seus opositores, não apenas aqueles que estão aqui na terra, também aqueles que estão lá no mundo espiritual. Quem não se recorda quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, alguns falam que tu és João Batista. E tu, Pedro, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bendito és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, e sim o meu Pai que está nos céus. Momentos depois, quando Jesus delineia para eles que estava perto o momento decisivo, que ele seria levado à cruz, Pedro diz: não, isso não é possível. Jesus imediatamente diz a Pedro, que até o chocou: afasta-te de mim, Satanás. Pedro ficou confuso, depois perguntaria a Jesus: como? Antes tu disseste que eu era bendito. Momentos após, chamaste-me de Satanás. E Jesus diz que no momento primeiro, a sintonia espiritual dele permitiu captar do alto quem era Jesus. Sintonia baixa pelo medo. Olha a questão do medo. Porque muitas pessoas, quando se omitem dentro de suas casas, no trabalho, na via pública, dentro das nossas casas espíritas, é porque dentro delas há um medo muito grande de desagradar, de tomar uma posição, de dizer sim, sim, não, não, com medo da repercussão. Mas algo muito sério existe nesses tempos. Há uma peleja onde Jesus tem os seus opositores. E ele diria a Pedro: quando tu dissestes, quando no segundo momento tu falastes com receio que aquilo não iria comigo acontecer, tu destes oportunidades da ação espiritual negativa. Essa peleja vem de há muito. Como eles não conseguem comigo me bater, eles cercam as pessoas que comigo convivem. Porque medeia uma grande distância entre mim e eles se valem das mentes das pessoas, diria eu, que estão ainda adormecidas, que estão perturbadas, e ainda vacilam no sentido realmente de escolher Jesus. E a gente, lembrando-se de Paulo, nas suas cartas, né? Ele diz: acorda, tu que dormes. Que a gente saia desse sono, dessa letargia espiritual, desse medo de verdadeiramente nos afirmarmos como seguidores do Cristo. Assim como Paulo fez: não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Muita paz, muito progresso espiritual para todos.